Entrei no site do Tesouro Direto, vi vários produtos recomendados, vi vários números. Na verdade, eu nem sei o que é Tesouro Direto. Nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode utilizar o Tesouro Direto a seu favor, investido de forma simples, de forma fácil e, sobretudo, acessível. Principalmente para você que está começando a investir, com pouco dinheiro você consegue investir de forma profissional dentro do Tesouro Direto. Eu sou o Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro e eu quero te ajudar aqui a investir melhor longe das opiniões do seu banco. A primeira coisa que você precisa saber é o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a plataforma do governo onde possibilita a compra de títulos da dívida pública. Ou seja, quando você investe em produtos que estão dentro do Tesouro Direto, você se torna um credor da dívida pública do governo. O governo passa a te dever. Isso não é ruim, porque o governo tem um risco muito baixo. Dentre os devedores existentes, considerando bancos e empresas privadas, o governo é um dos melhores devedores possíveis. Então o risco é baixo. Esse dinheiro que você investe nesses produtos financeiros, ele é utilizado, ele é canalizado para poder financiar as atividades que o governo quer desenvolver. Existem 3 tipos de investimentos dentro do Tesouro Direto, eu vou começar a te falar daqui a pouco sobre cada um deles. Mas para resumir, a gente tem produtos pré-fixados, produtos pós-fixados e, por último, produtos atrelados à inflação. Uma coisa muito importante já no início desse vídeo, que eu tenho quase certeza que você já cometeu esse erro. O Tesouro Direto é uma plataforma, não é um investimento. Quem nunca chegou para um amigo ou para amiga, cliente meu mesmo já disse quando foi mostrar a carteira de investimentos: eu invisto no Tesouro Direto. Você não investe no Tesouro Direto. O Tesouro Direto não é um produto, é uma plataforma. Você investe no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA, no Tesouro Pré-fixado, que são investimentos dentro da plataforma. Então, não confunda a gramática envolvida nisso. Muita gente acaba errando. Como é que funciona o Tesouro Direto? Bom, se você quer investir em investimentos que estão dentro do Tesouro Direto, você pode fazer isso por dentro do seu banco ou da sua corretora. Por quê? Porque é necessário sempre um agente de custódia, uma instituição que tem aí um cadastro dentro do Tesouro Direto. Então, quando você está lá no aplicativo do seu banco ou da sua corretora, certamente você vai ver que existe uma aba escrita Tesouro Direto, em que você clica nessa aba e ela vai ser direcionada para as opções existentes. Então você pode fazer de forma muito fácil tudo dentro do seu aplicativo do seu banco. E aí a gente começa a evoluir no conhecimento para te falar um negócio muito importante sobre o Tesouro Direto. Você pode ou manter o seu investimento feito no Tesouro Direto até o vencimento, ou você pode resgatar qualquer um dos investimentos que você faz lá dentro antes do vencimento. Isso é muito bom. Por quê? O governo tem a obrigação de recomprar o seu título antes do vencimento, caso você queira vender. Então, se você precisar de sair do título do investimento antes do vencimento, o governo garante essa recompra. Quando você tem um CDB com vencimento de 2 anos de um grande banco, a chance de você conseguir resgatar ele antes do vencimento é menor do que se você quiser resgatar qualquer título do Tesouro Direto. Por quê? De duas uma, ou o banco vai te cobrar uma taxa muito grande, vai quase que esfolar você para poder resgatar esse produto antes do vencimento, ou o banco às vezes nem vai te dar o produto de volta. Tem CDBs que eu já peguei para clientes investirem que o banco não recompra, ou seja, você tem que ficar com aquele produto durante 2 anos. Por isso que é importante você entender se o prazo do seu investimento está compatível com o seu objetivo de vida. O Tesouro Direto, como eu expliquei, o governo promove essa recompra. Então, querendo ou não, é um benefício a mais que você tem. E para a gente começar a falar sobre os produtos e te explicar no detalhe cada um deles, eu quero te falar uma última coisa que é a seguinte: você precisa escolher o seu investimento no Tesouro Direto com intencionalidade. Cada produto tem uma finalidade, a gente vai passar por isso agora. O primeiro deles e mais simples é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o investimento mais conservador da plataforma do Tesouro Direto e é o que eu te recomendaria caso você esteja começando a investir e quer entender e conhecer a plataforma do Tesouro Direto. Ele é um produto pós-fixado, ou seja, a sua taxa de retorno acompanha um índice de mercado. Qual índice? A nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Essa taxa básica de juros, essa tal da Selic, ela é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária dentro do Banco Central. Então, a cada 45 dias a gente vê se a taxa vai subir ou se vai cair de acordo com o cenário de mercado, e esse produto financeiro acompanha sempre essa variação, seja se a taxa sobe ou se a taxa cai. Como que a gente observa esse título dentro da plataforma do Tesouro Direto? Você vai vir no seu navegador, vai clicar em escrever em Tesouro Direto e vai vir aqui em preços e taxas. Aqui a gente tem a rentabilidade de cada um dos títulos. Eu vou falar sobre cada um deles, né? Aqui a gente está falando do Educa Mais, Renda Mais, mas calma, vou falar sobre cada um deles. Vamos começar, como eu falei, pelo Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic é um título pós-fixado, ou seja, ele tem uma rentabilidade que varia de acordo com o tempo, mas isso é bom, de certa forma, para esse título. Por quê? Porque ele não tem um risco de uma mudança brusca no mercado e você não acompanhar, seja para mais ou seja para menos. Então, a rentabilidade que você está enxergando aqui, ela acompanha a variação da taxa Selic, mais uma gordurazinha, mais uma taxazinha ali. Portanto, como é um título pós-fixado, ele tem algumas funções, algumas funcionalidades muito específicas e eu quero te falar elas. A
primeira coisa é que se você está pensando em fazer a sua reserva de emergência, é uma excelente opção. Por quê? Porque é um título que tem risco baixo, é um título que tem uma liquidez alta, ou seja, liquidez diária, e ele tem uma rentabilidade ok, ou seja, ele segue o mínimo que o mercado oferece, que é a taxa básica de juros da economia. A rentabilidade dele é muito melhor do que o da poupança, com o mesmo risco. Se a gente pega hoje com a rentabilidade da poupança de 0,5% ao mês, isento de imposto, esse título, na taxa de juros atual, rende em torno de 0,8 a 0,9 bruto. Quando a gente tira os impostos, mesmo assim, a rentabilidade é melhor do que a da poupança, novamente considerando um risco praticamente igual. Um outro ponto que é legal você saber sobre o Tesouro Selic é que ele funciona muito bem caso você tenha objetivos de até 1 ano de duração. Então vamos supor que você quer comprar um carro daqui a 1 ano. Você pode utilizar esse investimento para fazer aportes mensais, porque esse investimento, como eu falei, é pós-fixado e como o objetivo é de apenas 1 ano, a variação do mercado, dos acontecimentos que podem ali acontecer com o mercado é muito pequena. Então acaba que com esse produto financeiro você consegue mapear num curto prazo tudo que pode acontecer e não sofrer nenhum tipo de variação negativa, resolvendo esse objetivo de 1 ano. Uma outra funcionalidade do Tesouro Selic que é muito legal você saber é, se você tem uma carteira diversificada e que está com muito risco, você pode usar o Tesouro Selic para poder diluir esse risco, para diminuir. Por quê? Porque é uma renda fixa soberana, tem uma liquidez diária, tem a rentabilidade compatível com o mercado e é como se fosse ali uma certa neosaldina para diminuir um pouco dessa dor de cabeça caso sua carteira esteja com risco muito alto. Então é bem legal. Já comecei o vídeo te trazendo muito conteúdo, muita informação e se você tá gostando, curte esse vídeo e se inscreve no canal porque eu vou saber que realmente está sendo legal para você, top? Vitor, qual que é a hora que eu compro o Tesouro Selic? Sempre. Sempre que você puder, quiser e precisar, você pode utilizar o Tesouro Selic dentro da sua estratégia de investimentos. Ou para reserva, ou para objetivos de 1 ano, ou para diversificar a carteira. Dei 3 situações aqui para você. Você pode utilizar sempre porque esse investimento é um investimento coringa. Como ele é um investimento super conservador, ele cabe para qualquer estratégia de investimentos que você quer fazer. Não precisa ter um critério muito aprofundado para você analisar o Tesouro Selic como os outros títulos precisam e eu vou te falar daqui a pouco. Esse investimento não é um investimento especulativo. Você pode vender antes do vencimento, nessa opção que eu te falei de levar até o vencimento ou vender antes, sem ter prejuízo. Então é um título que ele tem aí só vantagens e é um título que ele é coringa dentro da sua estratégia de investimentos. O segundo título existente dentro do Tesouro Direto é o Tesouro Pré-Fixado. O Tesouro Pré-Fixado basicamente é um título do governo, como você sabe, que tem uma taxa pré-determinada, ou seja, ele não rende um percentual do CDI, ou ele não rende a taxa Selic que varia a cada 45 dias. Ele rende uma taxa fixa, ou seja, comprei um tesouro pré-fixado que vence em 2035, ele vai render 12% ao ano. Faça chuva ou faça sol, ele vai trazer esse rendimento pré-estabelecido para você. Então aqui o tesouro pré-fixado que a gente tem hoje negociado na plataforma do Tesouro Direto é o Tesouro 2027 e o Tesouro 2031, com uma rentabilidade de 10%. Independentemente da condição de mercado e se a taxa de juros subiu ou se a taxa de juros caiu, ele vai te trazer os 10% ao ano. Para quem que esse produto é indicado? Para quem quer travar uma taxa pré-determinada e ter um retorno ali que já é conhecido. Só que aqui já entra o pulo do gato. Presta atenção, porque isso aqui é muito importante e pode te fazer perder dinheiro. Esse tipo de investimento e os demais investimentos abaixo que eu vou contar para você, são investimentos que você precisa ter um pouquinho mais de análise para poder comprar eles. Não é igual ao Tesouro Selic. Por quê? Qual que é o principal risco de um investimento pré-fixado? Você comprou aquele título ali que eu te mostrei a 10% ao ano e ele vence em 2027. Se a taxa de juros Selic for para 14%, o mercado vai estar pagando 14% e você vai ter um título travado que está te pagando 10%. Você não perde dinheiro, mas você deixa de ganhar. Por quê? Porque o tesouro pré-fixado é um contrato que você faz ali no ato. E o contrato que você fez ali no ato tem condições específicas que podem mudar de acordo com o tempo. E o fato de você travar isso aqui pode te impactar lá na frente. O Tesouro Selic não, é um contrato que você faz com mais flexibilidade. Você contratou numa condição X, mas se essa condição melhorar, você não perde porque você caminha junto com ela. Então, voltando aqui, você comprou esse produto a uma taxa de 10% ao ano que vence em 2027. Até 2027, muita coisa pode acontecer, a taxa de juros pode subir. Se a taxa de juros sobe, você deixa de ganhar mais dinheiro. Agora, o oposto é bom para você. Por quê? Você comprou essa taxa de 10% e se a taxa básica de juros da economia, que é o termômetro do nosso país, for para 7 ou 8 ou cada vez menos, menor do que 10%, você começa a ganhar mais dinheiro. Por quê? Você travou numa taxa muito boa e o mercado está pagando uma taxa menor. Um outro ponto que é legal de falar sobre o tesouro pré-fixado é que ele funciona também para diversificação, assim como o Tesouro Selic, só que de acordo com a sua função. Então você pode ter uma parcelazinha da sua carteira em tesouro pré-fixado, por exemplo, dentro da sua estratégia, para trazer um retorno ali pré-determinado, um retorno já conhecido, para empilhar retornos dentro da sua carteira. O que significa empilhar retornos dentro da sua carteira? Você pode ter um tesouro pré-fixado que já vai te dar um retorno ali conhecido e pode arriscar em outros investimentos. Então você já tem aqui um certo colchão de segurança e depois traz aí outros retornos diferentes. Atenção, muita atenção. Esse produto
não funciona para reserva de emergência. Pelo amor de Deus, não compra tesouro pré-fixado pensando em reserva de emergência. Mas, Vitor, a taxa tá maravilhosa, tá pagando aí 17.000%, por que eu não posso travar? Porque dependendo da condição de mercado, você pode perder dinheiro caso você venda antes do vencimento. Eu vou falar isso daqui a pouco, nesse mesmo vídeo, sobre marcação a mercado. É uma das partes que eu acho mais importante que você tem que estar aqui comigo para prestar atenção nisso. Não faça o tesouro pré-fixado para a reserva de emergência. Me escuta que eu vou te explicar com calma daqui a pouquinho. A terceira opção que você tem, e eu gosto bastante, essa eu gosto muito, muito mesmo, é o Tesouro IPCA+. É um investimento do Tesouro Direto que garante um retorno acima da inflação. Isso é maravilhoso, porque se você compra um produto como esse, o seu dinheiro ele é reajustado pela inflação, que é o nosso IPCA, nosso índice, né, básico da economia, mais um ganho real. Então você não só mantém o seu poder de compra, mas também ganha um valor acima dele. O Tesouro IPCA+, ele tem essa cara aqui. Então, dentro da plataforma do Tesouro Direto, ele tem esse formato: IPCA+ 2029, IPCA+ 2035, IPCA+ com juros semestrais 2035, ou seja, ele vai ter um vencimento em 2035, mas ele te entrega juros a cada 6 meses, né, em referente ao seu rendimento. Eu esqueci de falar também, o pré-fixado tem a opção dos juros semestrais para te entregar também esses rendimentos. Mas falando do IPCA aqui bem rapidinho, ele tem essa cara que é basicamente render o IPCA, ou seja, faça chuva ou faça sol, se a inflação for para 50% ou for para 2%, ele vai reajustar o seu dinheiro, independentemente para onde for, e vai te dar um ganho de 5,49 nesse momento que eu gravo o vídeo, ao ano, acima da inflação. Então é muito bom. Para quem que esse produto financeiro funciona? Para quem quer buscar rentabilidades acima da inflação, quando você investe num tesouro como esse, você já está mantendo isso, você já está resolvendo esse problema. Vai render a inflação mais uma taxa. E ele cabe, sério, ele cabe muito bem, muito bem dentro de uma carteira de investimentos, dentro da composição do IPCA, da inflação, como uma classe de investimentos que você tem dentro da sua carteira. Toda carteira tem que ter um investimento como esse, tem que ter um tesouro IPCA+, para trazer esse ganho acima da inflação e cada vez mais ajudar na rentabilidade da sua carteira. Isso porque é difícil a gente prever a inflação. Grande parte dos economistas, na maioria dos casos, erra com relação às previsões de inflação sempre para baixo, ou seja, a inflação é sempre acima do que esses economistas falam. Então, a melhor forma de você se proteger é ter um produto que vai te pagar IPCA mais uma taxa. É proteção pura. Quando que você compra? Sempre com o objetivo de diversificação de carteira. Como eu falei, ele cabe em qualquer tipo de carteira de investimentos com o objetivo de diversificar. Ele não cabe, novamente, também como reserva de emergência. Vale ressaltar isso. Eu vou frisar isso novamente para você não esquecer, por conta de algumas situações que você pode ter prejuízo se você sai antes do vencimento. E as duas últimas opções que você tem que saber do Tesouro Direto são o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais. São opções que elas incentivam ou você ter o hábito de poupar para sua aposentadoria e receber uma renda, no caso do Renda Mais, ou você poupar para receber uma renda para financiar os seus estudos, no caso do Educa Mais. Então, ambos os títulos funcionam como uma renda extra, diferente do IPCA+. Como assim? Vou te mostrar. Quando você investe num produto como esse, Tesouro IPCA+ 2029, esse investimento ele vai te entregar somente no vencimento o rendimento mais o capital aplicado. Ele não te entrega rendas periódicas, como por exemplo o Tesouro IPCA+ com juros semestrais, que é a cada 6 meses. Então aqui a gente tem um caso em que você aplica 10 mil reais e depois de X anos vai tirar 15 mil. Esses 15 mil são os 10 mil mais os 5 mil. Basicamente foram o reajuste pela inflação mais o ganho real acima dela. Então nesse caso aqui ele não gera uma renda ao longo dos meses para você adicional. O rendimento ele é entregue somente no vencimento. Agora, no caso do Tesouro Renda Mais, a dinâmica é diferente. Você faz compras desse título aqui, escolhe uma data em que você quer converter esse dinheiro todo que você acumulou, que é a data de aposentadoria ou data de conversão, e você recebe renda mensal durante 20 anos. Você não recebe aqui em 2045, nesse exemplo, o seu capital todo, o montante todo. Não, você vai receber renda durante 20 anos. Então é uma forma interessante para quem quer buscar renda, principalmente na aposentadoria, no caso do Renda Mais. No caso do Educa Mais, a dinâmica é a mesma de receber renda, mas o período é diferente. Você recebe durante 5 anos. Por quê? O governo criou esse título para poder financiar os estudos. Então, basicamente, 5 anos aí é o tempo médio aí que a pessoa cursa uma universidade e basicamente esses vão ser os rendimentos que vão te trazer aí o financeiro, né, necessário para poder resolver essa questão da sua universidade, da sua educação. Então aqui o investidor faz as compras, ele definiu que em 2041 vai iniciar o pagamento mensal e vai ser feito até 2045, que são 5 anos aí para poder financiar os estudos da pessoa que comprou esse título no Tesouro Direto. Esses dois títulos são interessantes porque eles têm um rendimento também acima da inflação. Então a rentabilidade deles é parecida com o Tesouro IPCA, que é IPCA mais uma taxa. A diferença é o fluxo de pagamento.
pagamento, que aí é picado, enquanto no IPCA+, ele vai te pagar tudo de uma vez no vencimento. Então, se você enxergar aqui, o Tesouro Renda Mais tem a mesma dinâmica, vai te pagar IPCA, que é a nossa inflação mais uma taxa. Então, ele tem diversas datas que você pode escolher, que são as datas de conversão, basicamente para você converter tudo que você contribuiu, que você pagou, para gerar essa renda durante 20 anos. O Educa Mais é a mesma coisa, também rende IPCA mais uma taxa. Então, ele tem bastante opção aqui, de acordo com os prazos, para poder ser um investimento para financiar os seus estudos. O Renda Mais, a mesma coisa, também tem aí algumas opções bem interessantes para isso. Quando que você compra? Quando você não tem intenção nenhuma de mexer no dinheiro. Sério, muito importante isso. Se você tem intenção de mexer no dinheiro no curto prazo, não mexe com esse tipo de investimento, nem o Educa Mais, nem o Renda Mais. São investimentos recomendados para planejamentos de longo ou longuíssimo prazo. Bora lá agora falar de um ponto que é, eu vou dizer assim, principal desse vídeo. É possível ter prejuízo no Tesouro Direto? É possível. Mas, Vitor, é uma renda fixa. Ela não é fixa? Não. Presta atenção. No Tesouro Direto, a renda fixa vai ser fixa se você comprar o produto e se você levar até o vencimento, exceto o Tesouro Selic. O Tesouro Selic você pode resgatar antes do vencimento sem prejuízo algum. Agora, todos os outros investimentos, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, pré-fixado com juros semestrais, IPCA+, com juros semestrais, Renda Mais, Educa Mais, se você não leva até o vencimento, você corre risco de perder dinheiro. E esse correr risco de perder é explicado pela marcação a mercado. A marcação a mercado nada mais é do que a variação do preço dos títulos diariamente pelo governo. Essa variação, ela acontece por diversos fatores, por oferta, por demanda, por uma mudança na taxa de juros, por questões políticas, por choques inflacionários, enfim, várias variáveis influenciam no valor que você vai ter ali de rentabilidade proposto. Portanto, a rentabilidade que você viu aqui no vídeo é a rentabilidade do dia em que eu gravo ele. Amanhã a rentabilidade já não é a mesma. Deixa eu te mostrar na prática como é que funciona essa questão da marcação a mercado para você entender de uma vez por todas e ficar bem atento principalmente aos tesouros pré-fixado, IPCA+, Renda Mais e Educa Mais. Estou aqui no site do Tesouro Direto novamente e eu vou descer a tela até a parte em que eu vou clicar em histórico de preços e taxas. Aqui a gente vai verificar como comportou os títulos que você tem aí dentro do Tesouro Direto para você entender como é que eles oscilam em relação à taxa. Olha só que coisa maluca, mas é fácil de entender, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais inteligente nessa etapa e não vai cometer esse tipo de erro de resgatar antes do vencimento tendo um prejuízo. Você vai saber as regras do jogo. Eu vou colocar aqui na opção de investir no Tesouro Pré-fixado 2027. Então aqui eu tenho um período dos últimos 30 dias de oscilação da taxa. Se eu olho aqui no dia 6/2 de 2024, a taxa estava 9,87. No dia 26, a taxa foi para 10,15, ou seja, a taxa subiu. Então vamos lá para você poder entender. Vamos supor que você comprou esse produto no dia 6/2 com a taxa pré-fixada de 9,87. Se você decide resgatar esse produto no dia 26/2, no mesmo mês, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque a taxa subiu. É uma estratégia que ela é inversa. Você vai entender que agora, quando eu mudar essa parte do gráfico para a aba de preço, nas mesmas datas que você vai ver aqui. No dia 6/2, você pagou R$ 761,91 por uma unidade do Tesouro Pré-fixado 2027. Então você comprou ele a esse preço unitário com aquela rentabilidade proposta de 9,87. No dia 26/2, você, caso queira vender a taxa que uma nova pessoa for comprar, que é 10, ou seja, a taxa mudou para um novo investidor, que agora acessa a 10 ponto alguma coisa e você acessou a 9,87. Então, se você quiser vender esse investimento para o governo, como eu falei, ele garante essa recompra, você venderia por R$ 759,81. Então, como que você ganha dinheiro com a marcação a mercado? Quando você compra um título com uma taxa X, vou voltar aqui para ficar mais fácil, uma taxa de 10,10 e essa taxa cai. Então, para você ganhar dinheiro, a taxa que você comprou ela tem que estar num patamar e a taxa que vai acontecer pós essa taxa que você comprou, ela tem que cair. Só assim você ganha dinheiro vendendo antes do vencimento no Tesouro Direto. Então, se eu fizer essa mesma dinâmica aqui, dia 16/2, a pessoa comprou uma taxa de 10,10% ao ano pré-fixada. No dia 21/2 estava 9,99. Vamos ver a diferença de preço. No dia 16/2 ela pagou R$ 759,05 por uma unidade e no dia 21/2, então foi de 759 para R$ 762,10. Então, para você ganhar dinheiro, novamente, como eu expliquei, a taxa precisa cair e você está travado numa taxa mais alta. Para você perder, tem que ser o oposto. No caso do Tesouro IPCA+, é a mesma dinâmica, mesma ideia. Eu trouxe aqui um exemplo do Tesouro IPCA+ 2029 para você poder entender. Vamos supor que aqui na data do dia 5/2, você comprou um título a uma taxa de IPCA mais 5,51. E aí na data do dia 7/2, esse título caiu para 5,46. Então você vai ganhar dinheiro. Por quê? Você travou numa taxa de IPCA mais 5,51, o mercado está pagando agora IPCA mais
mais 5,46 para novos investidores entrarem. O governo está pagando esse valor para novos investidores entrarem. Então você vai sair aqui de um resultado do dia 5/2 de R$ 3.176,69 a unidade, para o dia 7/2 com esse valor de 3.186. Se a taxa subisse, ou seja, você comprou a 5,51 e o governo, um dia, 10 dias, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, caso ele ainda esteja ativo, o governo vai pagar 6%, por exemplo, e você travou a 5,5%, se você resgata antes do vencimento, você toma prejuízo. Então, pensa novamente que é inverso. Para você ganhar dinheiro, você tem que travar numa taxa e a condição de mercado das taxas novas que o governo oferecer tem que ser menor do que a taxa que você travou. Eu repeti isso algumas vezes, mas para deixar 100% claro para você que se você não levar até o vencimento, você pode perder dinheiro ou você pode ganhar muito dinheiro. Teve gente que ganhou muito dinheiro nos anos aí de 2020, 2021, porque a taxa de juros estava a 14% e chegou a 2%. Então essa dinâmica de queda das taxas de juros mudou totalmente a precificação desses títulos. Teve fundos de investimento que investe só em inflação, em produtos como esse, que ganhou mais dinheiro do que a própria bolsa. Então existe um certo nível de risco e você pode ganhar muito dinheiro, mas você precisa entender quais são as regras do jogo, e essas regras do jogo elas funcionam se você leva ou não até o vencimento. Como que eu escolheria cada um desses títulos? Primeiro eu ia definir quais são os objetivos que eu tenho com o dinheiro e o meu perfil de risco. E para definir os objetivos eu colocaria 3 grandes blocos: objetivos de curto, médio e de longo prazo. A partir disso eu iria colocar cada um desses produtos dentro de cada um desses blocos. Ou seja, na de curto prazo eu posso utilizar, por exemplo, o Tesouro Selic. Na de médio prazo eu posso utilizar o Tesouro IPCA, e aí fica a critério entender a condição de mercado se vende antes ou não. Na de longo prazo eu posso utilizar também o Tesouro IPCA+, Tesouro Renda+, Tesouro Educa+. Então eu vou ali dando conteúdo com os produtos financeiros dentro de cada uma dessas 3 caixinhas. Um outro ponto, que é o que esse vídeo está fazendo, que você precisa saber para escolher, é entender minimamente a condição de mercado. Então você tem que entender pelo menos qual é a taxa de juros hoje da economia, qual é a previsão da taxa de juros, se é subir ou se é cair, o que pode fazer subir, o que pode fazer cair. Por quê? Se você compra um produto pré-fixado e a taxa de juros sobe muito, é como eu te expliquei, você não perde dinheiro, mas você trava numa taxa que o mercado vai estar pagando muito mais. Então tem que ficar muito atento ao cenário de mercado para poder fazer o estudo mínimo do que pode acontecer e se preparar para isso e diversificar sua carteira. O Tesouro Direto é uma excelente opção para os investidores porque, como eu falei, ele garante acessibilidade, facilidade e profissionalismo. Qualquer um pode ser investidor, investir nos produtos do Tesouro Direto e diversificar sua carteira. Resta escolher com inteligência e com intencionalidade. Não vá achando que o Tesouro Direto é uma ferramenta simples, porque não é. Esse vídeo conseguiu te ajudar bastante para você colocar os produtos a seu favor, de acordo com os objetivos que você tem e saber principalmente quais são os riscos que você tem nessa estratégia de investir no Tesouro Direto. Se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, se inscreve no canal e dá o like, é muito importante para eu saber que eu estou no caminho certo para agregar na sua vida financeira.